Nossa visão espiritual molda nossa percepção da vida. Quando os olhos estão cheios de luz, vemos motivos para agradecer. Os seus olhos ainda funcionam? Eu não estou falando dos olhos naturais, desses olhos aqui. Eu estou falando da forma como você enxerga a vida. Porque Jesus disse que os olhos são a lâmpada para o corpo. Se os teus olhos forem bons, tudo que você vai ver é luz. Mas se os teus olhos forem maus, quão terrível será essa escuridão. Teve um tempo em que eu só via o que estava dando errado. Tudo parecia chato, pesado, mas na verdade eu achava que isso era a vida. Mas isso não é a vida. É só porque os meus olhos estavam cheios de escuridão e a ingratidão começou a aparecer no meio dessa escuridão. Há alguns dias Deus tem ministrado essa palavra no meu coração. Eu tava fazendo o devocional e eu comecei a falar pra Deus as coisas que eu tava me sentindo frustrada, sabe? Que eu tava sentindo uma frustração sobre a minha vida. E uma ingratidão mesmo, assim, sabe? Deus foi me fazendo perceber uma ingratidão no meu coração. E aí ele me levou pra essa palavra. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Assim, se a luz que está em você virar escuridão, como será terrível essa escuridão. Jesus nos alertou que a forma como a gente olha as coisas define tudo, define a nossa visão sobre a vida. Se os nossos olhos forem bons, se eles estiverem cheios de luz, nós veremos as coisas boas, nós vamos ver o lado bom das coisas. Mas se a gente estiver com os olhos cheios de escuridão, o nosso filtro vai estar escuro e nós não vamos conseguir ver as coisas boas, somente as coisas ruins. E era nessa situação que eu estava me encontrando. Eu estava vendo somente as coisas ruins. Então nós temos duas formas de viver. Nós temos duas situações, a pessoa que vê o milagre e a pessoa que só vê o problema. E a questão não é a vida, mas a questão é o filtro pelo qual você enxerga a vida. Então Deus me levou a pensar nas bênçãos que Ele tinha colocado sobre a minha vida. Por quê? Porque eu estava reclamando que tinha coisas que eu queria fazer, coisas que não conseguia, coisas que não estavam dando certo. E aí Deus me fez pensar nas coisas boas da minha vida. Eu estava reclamando das coisas que Ele me abençoou, só que eu estava vendo o lado ruim dessas coisas. Eu estava procurando o lado ruim dessas coisas. Eu estava reclamando para Deus sobre a minha vida, que na verdade é uma bênção. E Deus me fez enxergar tamanha ingratidão que estava no meu coração. Porque os meus olhos estavam cheios de escuridão, mesmo eu lendo a Bíblia todos os dias, mesmo eu orando, mesmo eu fazendo devocional. Os meus olhos estavam cheios de escuridão. Por quê? Porque não adianta nada a gente ler a Bíblia e não aplicar a palavra. Então Deus me fez perceber as coisas boas da minha vida. Gente, tantas bênçãos. Eu tenho uma casa, eu tenho um bom relacionamento com o meu marido, eu tenho um bom relacionamento com a minha família, eu poder enxergar, literalmente, eu poder enxergar, eu ter o que comer, eu ter o que vestir. Isso é uma bênção. Então eu comecei a pedir para o Senhor abrir os meus olhos. Para o Senhor abrir os meus olhos e colocar a visão de Cristo sobre mim, sobre as situações da minha vida, sobre as alegrias, sobre as tristezas, sobre os medos, sobre as angústias, sobre as faltas que eu estava sentindo. Eu pedi para o Senhor colocar a visão de Deus, a visão de Cristo nos meus olhos, que é a luz. Então talvez hoje tu esteja vivendo na escuridão, assim como eu estava há alguns dias atrás, onde eu só estava vendo os problemas da minha vida. Então eu te convido a orar e pedir para Deus mudar essa tua visão, mudar o teu filtro, te dar o filtro de Deus, o filtro de Jesus, para que tu consiga enxergar as coisas boas além das coisas ruins. Apesar das coisas ruins, existem coisas boas. Deus tem propósito para todas as coisas. Então, limpe os teus olhos, traz de volta a luz, aplica a palavra, pensa nessa situação que tu está vivendo e coloca a palavra sobre isso. Que panorama a palavra dá sobre essa situação? E confia no Senhor que as coisas irão melhorar e que tu vai ver que a vida é muito melhor quando os teus olhos estão cheios de luz. Se esse vídeo
fez sentido pra ti, se tu acha que você está vivendo esse momento também, curte, se inscreve no canal e eu te vejo na sexta-feira.